Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez muito boa tarde em Angola. Sinceramente, em outros lugares, bom dia, boa noite, não importa a que horas é que realmente este contacto possa acontecer. Viemos nesta quarta-feira outra vez para meditarmos na Palavra de Deus, para o nosso conforto neste momento de aflição, mas também de esperança que vivemos, e por isso o buscar a Deus é realmente a nossa prioridade para fortalecer a nossa fé. Hoje nós vamos encontrar o texto da nossa meditação no livro dos Salmos, no seu capítulo 46, 46. Nós vamos ler todo o texto e o nosso tema será uma fé fundada em Deus Trino, ou Deus Triuno. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Palavras do Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Certamente que o Senhor conhece nossos corações. Nem tampouco merecíamos mencionar o Teu santo nome. Mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Deus, nos convidaste novamente a sermos os Seus eleitos, ao enviares o Teu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e nós fomos feitos filhos adotivos de Deus Pai, para também merecermos a partilha do reino de Jesus. Muito obrigado por isso, ó Deus. Abra as nossas mentes e permita que esta palavra ache entendimento em nossos corações. Ensina-nos a temer, porque Tu és o único Deus e a Teu Filho Jesus Cristo que enviaste para ser o nosso Salvador. Em nome de quem nós te suplicamos, ó Deus. Amém.
Caríssimos irmãos, como eu dizia, nós vamos refletir sobre a fé fundada em Deus, Pai. No nosso cenário há um hino muito conhecido, 274 em português, e a primeira estrofe diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E nós lemos que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Refúgios e fortalezas são esconderijos seguros contra as investidas de todo e qualquer inimigo ou adversidade. Porém, uma coisa é certa: quem confia neles, neste refúgio e fortaleza, deve, em primeiro lugar, conhecê-los bem e ter a percepção perfeita da sua eficiente ou da sua eficiência protetora. Israel, ao clamar por um Deus que é sua fortaleza e socorro bem presente nos momentos difíceis da sua história e da sua vida, baseou-se na experiência da sua relação histórica com Deus. Para a sobrevivência de Israel, Deus se foi manifestando como um Deus que está em controle de todas as situações e também um socorro que sabia, em momentos exatos, vir em socorro de Israel, salvar o seu povo escolhido. Os salmos são hinos e orações que celebram esta fé num Deus que salva, que protege contra inimigos e que aparece em tempos de adversidades para transformar a noite em dia e também o desespero em esperança. Os nomes de Deus são mais atributos de atos que simplesmente nomes, e que mostram que o Deus de Israel é um Deus vivo, é um Deus que age. Eu sou o que sou, disse Deus a Moisés, exprimendo o seu nome. E este nome expressa um Deus atento às situações humanas e também um Deus que é ativo. Um Deus que não está só no céu, mas vê o que acontece na terra, vê o sofrimento daqueles que precisam de ser libertados e também se movimenta. Ele está presente na história da humanidade. Ele é o Senhor que sara as nossas enfermidades, é o Senhor que é nossa bandeira, a quem nós seguimos, e também é o Senhor que santifica e abençoa. Em Gênesis 8:1, nós achamos que Deus se lembra da sua criatura para salvá-la. Lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de todas as reis que com eles estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, aquietando as águas, e desta forma libertando Noé e também a geração de seres que ele próprio escolheu para sobreviver o dilúvio. E em 1 Samuel 17:45, o Senhor é um Deus que salva, que dá vitória sobre os nossos inimigos.
além desses atributos próprios de Deus revelados a Israel, obras milagrosas levaram Israel a entender que só confiando em Deus podemos triunfar na vida. Seus antepassados confiaram em Deus e Deus lhes fez ver o que eles almejavam. Abraão, obediente a Deus, tornou-se em seu amigo e foi feito bênção, não só para si e sua família, mas também para as nações. Isaac, se não for a misericórdia de Deus, teria sido o sacrifício de seu pai a Deus. Mas Deus olhou para ele com compaixão, reconheceu a fé do pai Abraão e disse a Abraão: não estenda sua mão contra o teu filho. Reconheci quanto me amas e me obedeces. Olha adiante e veja o cordeiro, o cabrito, para substituir o teu filho. Não és tu que deves fazer esse sacrifício. Jacó, um homem que lutou com Deus, provou que Deus é poderoso e é fiel às suas promessas. Quanto menos se esperava e a força dos homens nada podia fazer, Deus libertou Israel e o fez passar pelo vale seco do Mar Vermelho, no momento em que a morte de Israel era iminente. E Deus os salvou e os conduziu à terra prometida, realizando grandes prodígios mesmo ao longo do caminho. É nesse Deus que o salmista celebra e anuncia ser a sua verdadeira fortaleza, seu escudo e socorro bem presente na angústia, que é o Senhor dos exércitos, que está sempre conosco, não só com o povo de Israel, mas conosco hoje. Este Deus de Jacó é verdadeiramente o nosso refúgio. Como acreditar na fortaleza? A primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer Deus. Este aspecto, o reconhecimento, afirma a existência e a soberania de Deus. Foi Ele que nos criou, partilhou conosco o seu ser e finalmente também não nos deixou em dúvida, mas revelou-se completamente como um Deus libertador. Cremos nele pelos seus atos visíveis e bem patentes na nossa história e principalmente por nos ter enviado o seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. O segundo aspecto, depois do reconhecimento, é a fé. Não basta reconhecer, é necessário crer. É um elemento importante na nossa vida e também na relação nossa com Deus. É necessário crer que a fortaleza é segura e protege de fato. Ana celebra o resultado desta fé em Deus, dizendo: não há santo como o Senhor, pois rocha nenhuma há como nosso Deus. Quebrou os arcos dos poderosos, cingiu de forças os que tropeçavam. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e também faz subir ou tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e exalta. Levanta o pobre do pó e desde as favelas faz dos necessitados príncipes. E os pés dos santos Deus guardará. 1 Samuel 2, 2-9. E foi por esta crença também que Davi corajoso destruiu Golias, afirmando: tu vês a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. 1 Samuel 17, 45 e 46. Certamente, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem por sua braveza, Deus está no nosso meio. Ele será o nosso guarda e não seremos abalados, não importa por que força. O outro aspecto importante é que crer também é depender totalmente de Deus. Nós não podemos ter a certeza de que estamos numa fortaleza se nós não dependemos totalmente. Porque temos fé na fortaleza, devemos também depender dela. É o único lugar que nos pode salvar. Vezes sem conta a nossa falha de dependermos em Deus nos faz fracassar. Quando Israel se viu perseguido pelo exército egípcio por falta de fé e dependência em Deus, entrou em pânico e começou a repreender Moisés porque que os havia tirado do Egito para os fazer perecer pelo caminho, quando de facto, sendo escravos, podiam viver. Mas Moisés, crente e dependente a Deus, simplesmente lhes disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque a estes egípcios que hoje vedes, nunca jamais vereis para sempre. Êxodo 14, 13. Por isso a total dependência não acontece até que toda dúvida é desmoronada. Quando nós duvidamos, nós não dependemos. Mas quando temos a certeza, então nós completamente nos entregamos. Natanael não acreditou na palavra de Filipe, e muito menos que de Nazaré pudesse vir alguma coisa útil. E quando Jesus Cristo lhe revelou que antes que Filipe lhe chamasse, Cristo ouviu, estando debaixo da figueira, São João 1,48, Natanael reconheceu e creu e passou a depender totalmente de Cristo e declarou: Rabi, que significa mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. São João 1,49. Além de depender, se nós reconhecermos que Deus nos tornou vitoriosos em tudo porque Ele verdadeiramente é a nossa fortaleza, também nós devemos ser gratos para glorificá-lo. Por isso, pela gratidão, nós reconhecemos o bem que nos é feito. Deus transforma a nossa vida, sara as nossas enfermidades, perdoa o nosso pecado e promete-nos a vida além da morte. Deus nos protege do mal e dos perigos. São experiências que o salmista realmente viveu e também cada um de nós experimentou. Pois verdadeiramente Deus faz cessar as guerras, Deus quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. E por isso não parará de destruir também a rota deste vírus, a fim de que a nossa alegria seja devolvida e também a nossa paz regresse aos nossos corações.
E Deus faz isso para que nós possamos realmente glorificar o seu nome e santificá-lo através do nosso trabalho. Ele não só destrói as lanças, mas também as transforma em enxadas, em katanas, que são utilizados para o trabalho e não para fazer o mal. Caríssimos irmãos, Deus não só merece ser reconhecido, mas, acima disso, Ele deve ser glorificado e agradecido por todas as beneficências que faz. E fala-as cada dia e a cada um de nós ao longo da nossa história. Quando Deus age na nossa vida, os nossos inimigos e as adversidades que nos afrontam cessam. E recebemos um novo mundo e um novo céu em que faz sentido viver e a paz passa a rolar nas nossas casas e a vida se enche de alegria. Alegria de viver e também a esperança no porvir. Deus não precisa solicitar-nos, nós o glorificamos, o adoramos, porque reconhecemos que Ele merece de ser exaltado entre todos os povos, todas as nações e em toda a terra, porque não há igual ao Senhor sobre a terra, de quem nós possamos receber os feitos que Ele nos dá. Finalmente, nós também falamos da santificação. A gratidão e a glorificação, por sua vez, exigem a santificação, que mais não é senão deixar de realizar a nossa própria vontade e buscarmos a vontade de Deus. A santificação é a marca da nossa comunhão com Deus. Deus não proibiu Moisés de vir à sarça ardente. Pelo contrário, Deus pediu a Moisés que não se aproximasse, pois o lugar em que estava pisando era para os santos. Reconhecer os nossos pecados e os abandonarmos é o que Deus exige de nós. É o que Deus exige através da nossa fé. Se nós cremos nele, então nós dependemos nele, nós não podemos continuar a pecar. E São Paulo diz exatamente que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, se sois santos, deixai de mentir, e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar na vossa vida ao diabo. Aquele que roubava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com suas mãos o que é bom. Não procure mais burlar, enganar, para que, trabalhando, tenha o que repartir com aqueles que necessitam. E São Paulo vai até ao ponto mais crítico, dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, uma palavra feia, mas só a palavra do bom testemunho, que possa promover a edificação de todos aqueles que ouvem esta palavra. É bom visitar esse texto em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 29. E finalmente,
não há fé sem obediência. Não fé sem obediência, porque fé é crer e crer é obedecer. Para que tudo isso que nós dissemos aconteça, só a obediência e o temor de Deus nos podem fazer chegar a este tão almejado nível de santidade e de relação com o nosso Deus. Cristo morreu por isso, para nos tornar novamente filhos amados de Deus. E por isso lhe damos graças. Porque não havia outra forma, senão esta mesmo, de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê fosse resgatado e não morra, mas tenha a vida eterna. Cristo fez-nos co-irmãos e desta feita partilhando conosco a glória do seu reino, glorificando-nos também em seu nome. Isto faz parte da sua oração, quando disse: Pai, aqueles que me destes, glorifica-os, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Tal como me glorificaste, também os glorifique em mim. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, busquemos conhecer cada vez mais a nossa fortaleza, que é o nosso Deus. E temos a certeza que tudo nos irá bem, tudo nos irá bem. Porque 1000 cairão à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda, mas em nome do Senhor nada nos acontecerá e também nada nos faltará. A nossa fé deve estar fundada em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que Ele vos cuide e abençoe e, acima de tudo, vos proteja de todo mal, incluindo deste vírus maldoso que ainda apoquenta a nossa liberdade. O Senhor está no vosso meio. Recebais a paz que vem da sua presença. Cada um de vós abra o seu coração e reconheça essa necessidade de ser santificado, para que continue a servir ao Senhor e glorificá-lo, louvando-o. Amém. Santíssimo Deus, Tu que nos amastes de tal maneira que sacrificaste Teu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador, nós te somos gratos e glorificamos o Teu santo nome. Pois Tu somente, ó Deus, mereces ser louvado e engrandecido. Tu és o nosso socorro, és o nosso escudo, a nossa fortaleza, em quem temos prazer, ó Santo Deus. Por isso, continue presente nas nossas vidas, iluminando o nosso caminho. O caminho inaugurado pelo Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por vezes, ó Deus, o porvir parece escuro, mas num instante nós reconhecemos a Tua presença que nos diz: não temais, marchai, porque eu estou convosco. O meu cajado vos consola, vos fortalece e vos guia.
Sim, ó Deus, nós queremos atravessar este mar vermelho que nos atormenta. Queremos estar do outro lado do mar para nos sentirmos salvos. E nós acreditamos que a tua mão é poderosa para fazer isso mesmo e fazer com que a tua paz volte a esta terra. A tua paz volte a este mundo. E, acima de tudo, Deus nos ensine a sermos verdadeiramente irmãos. Nós que mentíamos, aprendamos a falar a verdade. Nós que odiávamos o Deus, ensine-nos a amar, a perdoar, a olhar para a face dos nossos irmãos como aqueles que possuem também a tua imagem. Estamos certos, ó Deus, que o Senhor nos livrará desta hecatombe, o Senhor nos guardará e o Senhor nos dará um novo dia. Por isso, nas tuas mãos, ó Santo Deus, nós trazemos todos os doentes, os infectados e também os seus entes queridos afetados por causa dessa infecção. Para que o Senhor tenha misericórdia deles, os conforte e sare. Isto nós pedimos com a certeza de que o Senhor assim fará, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor libertará esta terra das preocupações e o mundo será livre para que os homens continuem a se relacionar como irmãos e irmãs uns com os outros. Por isso, nosso Deus, a Ti trazemos a nossa pátria e os seus dirigentes para que sejam protegidos e iluminados e, acima de tudo, sirvam o Teu povo com amor. Ensina-nos, ó Pai, a conhecermos que Tu és a verdadeira fortaleza, o verdadeiro monte de refúgio, onde podemos nos abrigar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito habite nos vossos corações e convosco e com todos prevaleça desde hoje para todo o sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nós queremos agradecer estes momentos passados juntos, em que olhamos para este hino cantado pelos filhos de Corá, somente o soprano, como um hino presente nas nossas vidas. Um hino que devemos cantar hoje. Deus tem de ser o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente naquilo que nos perturba hoje. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é verdadeiramente misericordioso para nos perdoar os nossos pecados e nos dar a paz e a vida eterna. Por isso, não é tempo de apenas
ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, é tempo de praticá-la. É tempo mesmo de se esforçar e praticar. E nos últimos tempos eu tenho reconhecido a importância da obediência. E insisto muitas vezes em falar da obediência. Se nós obedecermos, seremos salvos. Se nós obedecermos, o vírus não nos tocará. Será destruído porque não se espalhará. Se nós obedecermos, certamente caminharemos na via segura, porque o Senhor está conosco. E se Ele percebe que nós o obedecemos e obedecemos às suas instruções, a sua palavra é fiel, é justa e é reta. Por isso, aqueles que confiam em Deus e na sua palavra, obedecendo-a, não serão confundidos e também não se perderão. Façamos isso, lutando com este vírus. É verdadeiro inimigo nosso que nós temos que colocar nas mãos de Deus para ser destruído. Que Deus vos proteja. Até o próximo domingo. Luanda certamente não abrirá as suas igrejas. E nas províncias nós esperamos que o façam dentro das regras realmente partilhadas. O nosso principal objetivo é que Deus quer que nós tenhamos vida. E por isso Ele nos instrui. Nas nossas orações devemos incluir o Kwanzaa Norte, assim como nós incluímos as nações do mundo que também sofrem, para que Deus tenha compaixão de nós e nos livre. Que Deus nos abençoe. Até ao próximo domingo, porque Ele quer que nós o glorifiquemos. Amém.